Aê! Iniciando gravação então do primeiro episódio do Performance Podcast. Tô aqui, eu me chamo João Pedro, sou nutricionista, tô aqui com meu amigo o treinador Gabriel Andrade. É isso Então, aí, até que enfim vai até que sair. enfim, vai sair, né? Depois de 3 tentativas, isso aí é só coisa de principiante mesmo. A gente tentou 3 vezes fazer, uma o áudio não saía, outra, outra foi a internet, enfim. Teve várias coisas que deram errado, mas agora vai sair e tá tudo certo. Então vamos começar, né, apresentando o canal em si, antes de nos apresentar propriamente. A proposta de todo podcast aí, a gente vem trabalhando nisso faz um tempo já, faz mais ou menos uns 6 meses na proposta do canal. Eu também fazendo um meio que solo ali, um canal no YouTube também. E em contrapartida, em paralelo, fazer o Performance Podcast. Gabi, então, queria perguntar pra ti, cara, o que exatamente é performance pra ti? Se tu sempre pensou em fazer um podcast, qual que é a tua ideia? Vamos lá, cara. Bom, respondendo a primeira pergunta ali, então, performance para mim, cara, é basicamente você desempenhar o teu melhor, fazer o melhor que você pode daquilo que você se designa a fazer. Basicamente isso, resumindo isso, tá? E respondendo sobre se eu sempre pensei em fazer um podcast e tal, cara, podcast em si não. Isso foi uma ideia que acabou surgindo através de uma conversa nossa, né? Na sala de musculação, quando eu trabalhava ainda em sala de musculação, né? Hoje em dia eu só trabalho como personal. Então a gente estava lá, acabou surgindo uma conversa sobre YouTube, podcast, e veio a ideia de juntar nossos nichos, né? A área da nutrição do João e a minha de treinador, para a gente poder fazer um podcast e trazer muita informação para vocês. Começou com uma ideia meio boba ali na hora, conversando, mas depois a gente começou a estruturar isso, daí demorou esses 6 meses aí para sair um podcast de verdade, né? Exato, né, cara? E ali na hora a gente até falou, a gente tava pensando em fazer o podcast, eu disse, agora não dá, não sei o quê, tô ocupado, tô focado nos atendimentos, quem sabe mais pra frente. E até que Os dois, né? uns 2 meses atrás, um mês atrás, a gente falou, pô, vamos tocar o projeto mesmo. E, cara, o que eu vejo hoje em dia, assim, sobre a nossa proposta, que a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, é que nesse nicho que a gente quer atuar mesmo, ainda é tudo mato, né, cara? Tipo, ainda tem as Com pessoas, certeza, tem uns com podcasts certeza. bem famosos, falando de fisiculturismo, falando de esporte, mas a proposta que a gente tem ainda não tem ninguém fazendo igual. Então, basicamente, Uhum. o que seria a nossa proposta, né? Falar sobre tudo que envolve performance. Desde o nome a gente pensou muito bem e que fosse um nome forte, impactante, que envolvesse tudo que a gente queria representar. E porque performance, basicamente, até o nosso logo ali é um carinha correndo, então remete a esporte. E realmente, o foco principal vai ser esporte, né? Esporte e nutrição, que são as nossas duas áreas Uhum. que a gente domina, né? No caso, tu esporte ali, o treinamento, periodização, e eu a parte ali voltada para alimentação. Mas performance não é só isso também, né, cara? Performance envolve, no caso de um competidor, de um vencedor, muitas vezes a mentalidade. Na verdade, a mentalidade está muito predominante, o mindset, né? Quando, Uhum. digamos, um esporte mais performático, às vezes o cara em desempenho físico, o primeiro e o segundo tem o mesmo desempenho. Só que o primeiro é o cara que tem um melhor mindset, tem o Uhum. mindset O correto cara para que tá mais vencer, focado. tá mais focado, de não desistir ali, aguentar a dor, coisas do tipo aí. Com Então, certeza. basicamente, o que a gente quer trazer pro podcast não é só coisas. A gente vai trazer muito sobre esporte, atletas, nutricionistas também, para falar sobre suplementação, sobre tipo de dieta, sobre tudo que for envolvendo nutrição e esporte. Mas também outros tipos de pessoas que podem contribuir, né, Gabi? Isso que é o legal, que o nome performance, quando a gente fala o nome, de primeiro momento, a gente já pensa em esporte, a gente já liga isso a esporte. E é isso que a gente quer, porque é o nosso nicho. Então a gente quer que as pessoas liguem isso a esporte. Mas também quando você para pensar em performance, você já se toca, não, pera, acho que não é só esporte. Performance ele vai englobar muitas outras coisas.
E é isso que a gente quer basicamente, é trazer muita informação legal para vocês, que vai além do esporte e da nutrição. A gente quer trazer tudo que for possível para agregar para vocês terem mais conhecimento e melhorar a performance de cada um de vocês. Exato, se a gente conseguir um jogador de xadrez bom, a gente vai trazer. Jogador de Vamos poker, trazer. youtuber, tudo isso a gente pretende trazer porque Sem assim, dúvidas. performance também remete muitas vezes ao trabalho, né? Uma pessoa que consegue ir melhor no trabalho porque começou a se alimentar melhor, então tem mais disposição, começou a fazer um treino correto ali, então ele tem mais disposição, mais vigor para trabalhar melhor, até mesmo em casa, né? Chega em casa de noite, às vezes a pessoa tá exausta. Isso é um tipo de performance. Então, ela começou a treinar ali com o Gabriel, começou a ir no nutricionista João Pedro, tá se sentindo bem mais feliz, bem mais humorado. Então, até mesmo em casa, ele já tá mais alegre, com um pouco mais de disposição ali pra família. Então, tudo isso aí remete à performance também. Com certeza. É legal a gente quer também trazer esses caras de outro nicho, que tem a performance no seu nicho, mas também conversar com eles, investigar, né? Mas conhecer, saber como que é a vida deles com relação ao esporte, a nutrição deles, a prática esportiva, se eles fazem, se isso ajuda na performance deles em outra área, isso a gente quer juntar também. Sim, exato, cara. Então vamos começar aí. Queria saber um pouco mais de ti. Claro que eu já sei, mas conta um pouco aí para o nosso público como é que é a tua história. Tu sempre pensou em fazer educação física, sempre gostou de esporte, sempre, quando era criança, fazia vários esportes ou só começou a fazer depois da faculdade mesmo? Então, cara, vamos lá. Começar do começo, né? Cara, eu nasci lá em uma cidadezinha pequena, hoje já não tão pequena, mas ainda comparada a maioria que as outras é pequena, né? Uma cidade aí de uns 90 mil habitantes hoje em dia, né? Em Campo Mourão, lá no Paraná. Então, cara, ao longo da minha vida aí, meus pais pareciam ciganos, já mudaram aí pelo menos para umas 8 cidades diferentes, entre Paraná e Santa Catarina, que eu morei. Então, minha infância foi tudo meio assim, sempre 3 meses, 6 meses numa escola, 1 ano numa escola, em uma cidade já mudava para outra. E assim foi indo. A gente foi até que a gente se estabeleceu aí uns 5 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos ali em Paranaguá, no Paraná. E, cara, ali foi a fase que eu consegui fazer mais amigos, que eu comecei a praticar mais esporte. Cara, jogar futebol todo santo dia, cara. Não passar um dia sem jogar ou assistir futebol. Curtia muito futebol. E via outros times jogar que não fosse o meu, via, cara, tudo. E ali começou a me vir o desejo, assim, de, tipo, mais um pouco de ser jogador, mas não tinha talento nenhum, né? Óbvio, nem um pouco, velho. Só pra correr, né? Era só pra muito correr em ruim, campo. velho. Mas é criança, né, cara? Criança sonha. Mas meu pai sempre me deixava com o pé no chão, falava que sabia que eu não tinha talento, né, e que não ia rolar, não. E daí eu fui crescendo, né? A gente depois mudou aqui para Itajaí, que é a cidade aqui do lado de Balneário. Foi a cidade que eu morei mais tempo na minha vida ali, morei uns 8 a 10 anos ali. E, cara, ali eu até, inclusive, ainda joguei um pouco de futebol, entrei numa escolinha de clube, né, para fazer treino e tal. Cara, ali eu tinha a noção de que eu queria fazer educação física porque eu queria trabalhar com esporte. O meu desejo maior ainda era trabalhar com futebol, já que eu não podia ser jogador, eu queria ser treinador, né? Foi assim, basicamente, que eu pensei. Mas foi passando o tempo, aí eu acabei tendo que parar de jogar ali porque eu tinha que ajudar minha mãe no trabalho, esse tipo de coisa. Então eu acabei conseguindo, e algo que eu sempre quis também, porque, pô, antigamente treinar, fazer academia, treinar musculação, era algo que, tipo, para criança não existia. Nem para adolescente, para ser sincero, era acima de 18 anos que podia entrar lá no ginásio de musculação, senão você nem podia entrar, chegava na recepção, era barrado, né? Atrapalha o crescimento, né? Umas coisas assim. Não, muita coisa, cara. Eu passava na frente, ficava olhando assim, achava, pô, que lugar da hora, velho. Um dia eu quero ver como é que é isso aí, cara. Parece legal. Cara, eu sempre gostei de tudo que era de esporte, tudo que envolvia movimento do corpo, eu sempre quis fazer, tá ligado? Então eu achava da hora.
Então, nisso eu já não estava mais jogando bola, já estava começando a me desligar um pouquinho dessa área, comecei a desmotivar até de assistir jogos, porque eu estava achando que os jogos estavam ficando meio ruim e tal, não achava que estava tão empolgante, talvez porque eu mesmo já não estava gostando tanto. Enfim, aí até que as coisas foram mudando e tal, então eu estava com 15, 16 anos, consegui entrar numa sala de musculação e começar a fazer musculação. Comecei a treinar com 15 anos, basicamente isso. Então, cara, eu comecei a treinar, me envolver nisso, comecei a pesquisar. Foi basicamente na época ali que surgiu o Farfetch Club, que era no YouTube. Comecei a ver vídeo, aprender, ver vídeo do Will The Chile, via vídeo do... Wander. Cara, quem mais? Do Wander vi um ou outro, não vi tanto, né? Não gostava muito do Wander, gostava mais dos outros caras. Scarpelli, mano, os vídeos do Scarpelli muito engraçado, saudades, inclusive. Esses aí são os clássicos do YouTube, né, cara? São os primeiros raiz, aí cara. Que entraram. Lá no começo, Lá no começo, o Farfetch Club ainda tá até hoje. O The Chile eu nem sei mais, mano, mas... E o The Chile faz vídeo ainda. Mas esses caras aí são históricos, são clássicos. Todo mundo acha que começou na musculação, nutrição também. Eu comecei vendo esses caras. Foi onde eu peguei gosto também do negócio, do esporte, da nutrição. E o Felipe Marins também, eu vi uns vídeos. Cara, basicamente comecei a ver, eles começaram a fazer preparação para competição. Eu comecei a ver esses negócios de competição, né? Entrar mais ou menos nesse mundo. Cara, eu me encantei, velho. Falei, que coisa da hora. Então eu já tava treinando, já tava curtindo. E, cara, eu entrei basicamente na academia porque, eu sempre fui raquítico, cara. Absurdamente magro. Vocês fazem lá no meu Instagram, tem um antes e depois lá que tá mais ou menos ainda, mas um dia ainda vou postar um antes e depois real lá desde quando eu comecei a academia, que, cara, era triste o negócio. Enfim. Então, tinha duas coisas. Uma, querer melhorar a parte física, querer ficar esteticamente mais bonito, e outra, começar a pegar o gosto ali pela musculação. Então, cara, a partir dali dos 16 anos, 17 anos que eu peguei gosto mesmo, que eu só pesquisava o dia inteiro, vivia isso o dia inteiro, cara, eu comecei a perceber que, eu quero fazer educação física, isso não saiu da minha cabeça. Porque meus pais sempre quiseram que eu fizesse faculdade, eu pensava o quê? Então eu já tinha estabelecido educação física. Aí eu só fui escolher a área dentro da educação física que eu ia trabalhar. Cara, aí eu decidi, eu quero trabalhar como personal trainer. Mas eu não tinha nem noção, na real, o que era ser um personal trainer, assim, tipo, do jeito que eu sei como é hoje em dia, do jeito que eu faço hoje em dia. Mas eu queria ser, mano. Então eu fui passando todo o meu ensino médio com isso na cabeça. É engraçado que uma galera não valorizava tanto, hoje em dia valoriza mais, mas ainda tem algum certo preconceito. Cara, eu lembro, terceiro ano da faculdade, meus colegas de sala, cara, o que você quer fazer de faculdade? O que você pensa fazer daqui pra frente? Cara, eu vou fazer educação física. O cara fica assim, você tá louco? Vai fazer educação física, velho? Tu é inteligente, tira as notas altas aí na sala, vai fazer educação física, vai fazer engenharia, alguma coisa. Fala, tá louco, mano? Eu quero educação física, eu amo isso, mano. Eu imagino que com nutrição não deve ser muito diferente, velho. Cara, é igual, nutrição, tu não quer ganhar dinheiro, né? Coisa desse tipo. Tu não quer ganhar dinheiro. Tipo isso, velho. Ganhar dinheiro você ganha em tudo que você quiser, se você fazer bem feito e dar o seu melhor e criar as coisas, né, cara? Mas, enfim. Então, assim que eu saí do ensino médio, já prestei o Enem ali, fiz o Enem, cara, passei na primeira prova que eu fiz ali, no ano seguinte já estava na faculdade. E, cara, daí eu comecei minha caminhada aí na educação física. Então, minha história é basicamente isso, desde lá de trás até chegar ali para fazer a faculdade, e basicamente isso. E depois ali no período de faculdade, cara, estudando muito. Faculdade, eu não vou dizer que ela me trouxe tudo, né? Dificilmente vai fazer isso, claro, mas ela me trouxe a base de aprendizagem anatômica e fisiológica. E o resto, cara, principalmente específico sobre treinamento e musculação, cara, curso, estudo, livro, artigo, tudo por fora é o que eu fui buscar. E ainda busco hoje em dia, ainda estudo hoje em dia. Me formei em educação física, né? Já faz 2 anos, basicamente. Trabalho há 2 anos já como personal. Trabalhei 1 ano ali na sala de musculação, mas estagiei na sala de musculação mais uns 3 anos e meio, basicamente. Então, eu tenho 4 anos e meio aí já de profissão, dá para dizer, né? Trabalhando na profissão. Sim. Quer dizer, agora já 5 anos e meio, né? Porque já estamos quase no final do ano, né? Cara, então, já tem uma caminhada aí. Isso é uma coisa boa que eu vejo na educação física que não tem tanto na nutrição, né? Que é justamente essa questão do estágio.
direito também tem isso, mas a educação física, nossa, desde o primeiro Tem semestre, bastante estágio, cara. se tu conseguir, tu já consegue estágio ali. Se você tá conseguir na um área lugar, mesmo. você já pode estagiar, cara. Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom, isso é muito Te dá bom. Eu uma diria que, bastante cara, se eu bagagem. não... Isso aí, se eu não tivesse praticado nesse período de faculdade, se eu não tivesse estagiado, cara, eu não seria um profissional nenhum, na real. Só teria uma base anatômica, um aprendizado assim. Mas de resto, cara, eu não Basicamente é isso. conheceria quase nada. E, cara, Cara, a minha área não tem como sair da prática. Você precisa ter a teoria, você tem que ver a teoria, mas se você desvincular da prática, cara, com certeza você vai ser o melhor profissional. Você tem que aliar a prática com a cara, e teoria. assim, ó, como é que é o teu método de trabalho? Que eu, te conhecendo assim de perto, eu vejo que tu tem um método de trabalho diferente da maioria, assim, do pessoal, cara, ali da academia e tal. Porque tu é um cara muito metódico, né, Gabi? Cara, eu sou... Tu é um cara que tá sempre pensando. Hoje mesmo, a gente tá... O momento dessa gravação aqui é num domingo de manhã, às 8h30 da manhã. Então, eu sei que de tarde tu já vai pegar tua planilha, fazer o treino de cada aluno teu próprio treino, tudo certinho, periodizado. Cara, como é que é assim? Eu quero entender por que tu faz desse jeito e por que os outros profissionais também não fazem. Porque também tem muito aquela questão do feeling, né? Ah, não sei o que, eu vou fazer no feeling, chegar lá na academia e vejo o que eu faço. Cara, na verdade, você tem que ir... Isso você pega um pouco com o tempo de trabalho, né? Mas você tem que aliar o feeling com aquilo que você prepara. A verdade é que a maioria dos profissionais, eles só pegam pelo feeling, né? E aí, muito provavelmente, você não vai estar acertando 100% no treino do teu cliente, fazendo o melhor para ele, tá? O cara que é muito mais experiente, com certeza o feeling dele é muito bom e ele vai conseguir ajeitar, fazer um treino muito legal, muito correto, né? De acordo com aquilo que o aluno dele precisa. Mas se ele não prepara antes, cara, vai ser difícil ser o melhor pro cara. E ainda assim, mesmo preparando, pode ser que não seja, por isso que você vai ter que ir ajustando. Cara, basicamente, é igual a gente estava conversando hoje, ainda tem que montar alguns treinos, né? Tem que organizar. Cara, basicamente, todo domingo eu paro, vou olhar cada aluno que eu tenho, vou olhar como que vai ser nossa semana de treinos e se o nosso treino está de acordo para essa semana. Basicamente, eu monto um treinamento que vai durar de 4 a 6 semanas. Eu não costumo passar muito disso, mas um mesmo treino poderia durar até 8 semanas, cara, sem problemas. E eu vou organizando, vou olhando cada semana como é que a gente está. Cara, basicamente o que eu faço é periodização. Isso que a maioria dos profissionais acaba deixando de lado. Muitos por... Cara, que isso não vou dizer que é um conhecimento tão novo, mas de forma aplicada, dá para dizer que é um conhecimento novo. Basicamente, eu vou organizar a semana dos meus alunos, se eles vão estar fazendo um treino que a gente chama de ordinário, que é um treino que é bom, mas ele não é o máximo do cara. Vou ver se a semana seguinte ele vai estar tentando um treino de choque, que é um treino que, cara, vai ser pancada, o cara vai estar moído. Na outra semana ele vai precisar de um treino de recuperação, enfim. Carga, com certeza, conta. Tem que ver se os volumes para cada musculatura tá equiparado, se eu não vou ter uma musculatura treinando muito mais que a outra e desregular ali a parte muscular da pessoa, fazer ela ter algum problema até postural por causa disso. Enfim, tem muita coisa que a gente tem que organizar e olhar ali no treinamento. E assim, cara, o treino ele vai ser composto por alguns exercícios. E eu não preciso, nem devo estar trocando sempre esses exercícios. Por isso que é de 4 a 6 semanas. E quando eu troco o treino, muitas vezes, algum ou outro exercício se mantém. Não vai trocar tudo. Porque, cara, se você quer evoluir numa coisa, você precisa trabalhar ela mais vezes. Não pode ficar trocando sempre, porque tua parte neural tem que sempre reaprender aquilo. Mas que você já saiba. Se você é muito avançado na musculação, tem um benefício de que você já passou por tudo e já tem uma carga motora muito boa. Então você consegue desempenhar melhor naquilo. Mas eu tenho certeza que se você pega aquilo e começa a trabalhar naquilo algumas semanas, até o final desse período, cara, você vai estar muito melhor do que quando você começou. Então você vai estar levantando mais carga ou fazendo mais repetição, enfim, esse tipo de coisa. Então, basicamente, o trabalho que eu faço diferente é essa periodização. E até porque tem alguns movimentos que são clássicos, assim, né? Digamos que... Eu como leigo, assim, na musculação, né? Digamos que pega tudo, sei lá, o agachamento, levantamento de terra, o supino, que são os movimentos mais complexos e completos, digamos, né? Cara, são movimentos são movimentos básicos e que basicamente eles sempre vão se manter. Isso, é base, é um movimento base. Ele sempre vai existir um agachamento, um supino, uma remada, uma puxada.
e que sempre vai existir no treino, tá? O que a gente faz muitas vezes é manter essa base e às vezes a gente usa essa base de uma forma diferente, mas na maioria das vezes a gente não tira ela e usa outras coisas, né, a mais ali. Cara, principalmente com relação à hipertrofia, é muita variável, muita variável. Então a gente vai utilizando cada uma delas de acordo com a fase que o aluno tá e tipo, tempo que o cara tem para treinar, gosto um pouquinho que o cara tem para treinar. Tem gente que, cara, não curto fazer trocentas repetições, não adianta botar um monte de drop set, eu não gosto de fazer, o cara desmotiva e não vem mais. Cara, vamos trabalhar com mais carga dentro do possível, dentro da periodização ali que dá para trabalhar. Enfim, N variáveis para tirar o melhor do cara. Periodização nutricional também, digamos, teu aluno passou comigo, daí eu botei uma dieta mais restritiva ou uma dieta mais calórica. Tu acha que influencia muito na periodização do treino, ou independente, dá para trabalhar com a tua periodização separado e a minha periodização nutricional separada? Ele influencia, sim, mas ele não muda totalmente. Porque por mais que o cara venha com uma restrição nutricional para mim, eu entendo que o treino dele com restrição vai ser inferior ao treino dele sem restrição, né? Comendo bem. Mas a diferença é que quando eu for trabalhar o treino de choque, que é o máximo dele vai ser um pouco menor do que o máximo quando ele está muito mais alimentado. Mas ainda vai ser o máximo dele. Então, na minha periodização, apesar de eu levar em consideração de certa forma, eu tenho que levar, mas eu diria que, cara, eu sempre vou ter que fazer a minha do jeito que eu faço ali, porque eu vou ter que extrair dele o que eu preciso extrair, sacou? Então, tá em restrição, então vamos treinar sempre mais leve? Pô, não, né, cara? Não tem como, eu tenho que tirar o máximo dele sempre, por isso que eu tô ali também, por isso que tem alguém treinando ele, ajudando ele, que é para ajudar ele a conseguir fazer isso. Sozinho é muito mais difícil, mas tem como também. Atirar o máximo dele, cara. É basicamente isso, porque ele precisa evoluir. E o corpo, cara, o corpo é incrível. Ele reage com muita coisa. Então, mesmo na merda, o corpo reage e Sim, evolui, cara, exatamente. Até por isso que quando tu é uma pessoa mais adaptada, tu consegue treinar em jejum, não precisa comer antes, né? Dá pra acordar e treinar e ter um treino bom pra caramba, né, cara? E seguinte, tu tá com mais ou menos quantos alunos hoje em dia? Cara, tô presencial cuidando de 20 alunos. Nossa, cara, tu começa que horas e termina que horas? Termina umas 10 da noite. Tá uma correria ultimamente. Mas eu depende do dia, né, ali da semana. Mas, cara, tem dias que eu começo das 6 e vou até as 9 da noite, com alguns intervalos de 1 hora de almoço, 2 horas no período da tarde para poder comer e treinar, né, porque eu tenho que fazer o meu treino também, né, não é só treinar os outros, né, eu acredito muito naquela frase lá, skin the game, então faça aquilo que você fala, vende e entrega, né. Então eu faço isso. Então basicamente tem dias que é das 6 às 9, tem dias que é das 7 às 9, tem dias que eu tenho um intervalo a mais no período da tarde, tem outros que não. Mas, cara, tem dias que é atendimento de 12 horas ou 10, não muda muito entre 9 a 12 horas de atendimento. Por enquanto, tá sendo isso. Fora assim a graduação mesmo, tem mais alguma outra formação? Sei lá, uma pós, algum curso que tu queira falar? Já fiz vários cursos, tipo, nem vou lembrar de nome de todos, mas com uma galera muito legal aí, que eu curto muito. E tô fazendo pós-graduação agora também. Então, já fiz curso com o João Moura, com o Rafael Sonsin, que são os caras muito da hora da nossa área. Inclusive, o Rafael me deu aula na pós-graduação agora também. A pós-graduação que eu estou fazendo é em biomecânica aplicada ao exercício. Biomecânica é basicamente o estudo do movimento humano, né, aplicado ao exercício, nesse caso, que é a minha área de atuação, que é dentro da sala de musculação. Entendi, cara. E seguinte, tu faz consultoria online, só presencial? Qual a diferença desses dois métodos de trabalho? Então, assim, eu ultimamente tenho trabalhado só com a parte presencial. Com a parte de consultoria, eu até, se tinha algum aluno entrando em contato para fazer, eu até cheguei a fazer um período ali para alguns, mas hoje em dia eu diria que está
um pouco difícil, porém eu tenho me organizado esses últimos meses com alguns projetos. Um deles era o podcast, então eu venho me organizando com meus alunos para eu poder conseguir fazer isso, né? Para eu poder me dedicar a isso também. E agora eu estou entrando com um projeto aí que em breve deve sair uma consultoria. Em breve eu vou anunciar no Instagram, para você também vai ser novidade, João. Mas a gente vou estar fazendo uma consultoria que, cara, vai ter um conteúdo bem legal. Que, assim, a diferença da consultoria para o personal, pelo menos a consultoria que eu pretendo fazer, cara, eu só não vou estar ali te ajudando no teu treinamento, né, a tirar o teu melhor pessoalmente, né, basicamente isso. Mas com relação à montagem de treino, periodização e até, inclusive, correção de exercícios, vai estar incluso ali, porque eu pretendo fazer esse tipo de pedir para o aluno gravar o vídeo dele executando, corrigir, enfim, vai ser um conteúdo bem bacana. Top, então em breve cara. deve lançar. Bacana, mano. Existe alguns personagens que fazem personal mesmo online, né? Tipo, a pessoa põe um tripézinho, já vi lá na academia, a pessoa põe um tripé e fica gravando, né? Sim, existe Ainda isso assim também. tem suas limitações, né? Cara, eu penso... eu prefiro... Pelo menos no momento, eu prefiro que dessa maneira eu faça um atendimento presencial. É claro que eu entendo que geralmente quando faz isso é porque é um cara de outra cidade e tal. Mas eu prefiro fazer um atendimento presencial. Se eu não posso fazer atendimento presencial dessa maneira, eu prefiro que seja consultoria, do que eu parar um tempo ali para estar só falando pro cara durante o treinamento dele. Então eu prefiro fazer todo esse trabalho de forma de consultoria, correção, através de vídeo e tal, que tem como ser feito, né? Basicamente Fechou, isso. cara. Fechou. Tem mais alguma coisa aí pra acrescentar? Cara, acho que da minha parte é isso. Mas agora eu quero saber de você, mano. Mesma história. Primeiro eu quero saber como é que você começou. Conta um pouco da tua história aí agora, ali o João, pra início, nós. mano, da história é basicamente a mesma. Um cara magricelo, só que assim, ó, eu era diferente, tu era magricelo mesmo. Magricelo e Cabeçudo, cabeçudo. exatamente. Só pelo vídeo aqui dá pra ver, né? O tamanho da cabeça. 50 gigas. Só vai durar. Só por causa da cabeça. E seguinte, diferente de ti, cara, que era seco, eu era zero massa muscular, eu tinha uns 49 quilos, 51 quilos, por aí. E, cara, minha altura não mudava muito da que eu tenho hoje. Eu tenho 1,70 m agora, eu devia ter 1 m. Eu tava em fase de crescimento com meus 15 anos, né? Devia ter 1,60 m no máximo, assim. Uhum. Então não muda tanto. Eu tinha 51 quilos, mais ou menos. E, cara, magricelão. Só que se eu tirasse a camiseta, eu era barrigudo. Então eu era bem falso magro, sabe? Gordão ao mesmo tempo que bem magrinho. Então, cara... Tinha ginecomastia, cara, tinha tetinha, tinha um né? pouquinho Ou de não? tetinha, Ah, tinha um é barrigão, foda. assim. E, cara, me alimentava mal pra caramba. Eu chegava da escola, era salgadinho, era bolacha, era pão de queijo. Cara, comia mal, tá ligado? Mal. Caralho. Mas olha, como isso é muito de genética. Mano, meus pais, eles têm lanchonete, tá ligado? Lanche, salgadinho e tal. E, mano, eu sempre fui raquítico, velho. Mas é muito de... Claro, né? Parte ali de alimentação e tal. Óbvio que envolve muito, mas também vai muito de genética, né? Como Sim, que exato, muda. cara. E assim, ó, apesar de eu sempre ter sido exposto a esportes, né? Futebol, luta, karatê... Cara, eu sempre fui exposto a esporte, sempre tive esse incentivo da minha família. Só que, cara, eu sempre fui muito ruim, tá ligado? Uhum. Coordenação zero pro futebol, pra luta horrível também. Mas eu gostava de estar em contato. Não mudou, muito, pra né, luta não, e nem pro futebol também, na verdade. Já fiz até natação quando era bem criança e tal. E, cara, assim, ó, sobre a musculação ali, eu comecei mais ou menos com essa idade, uns 15, 16 anos, ali no início do ensino médio. Uhum. E aí foi por incentivo do meu irmão mesmo, sabe? Ele começou a pesquisar, daí ele que começou a me apresentar os canais no YouTube. O Under e tal. E, cara, apesar do Under ser bem criticado, mano, foi um dos principais que eu vi, assim, que mais me influenciou, tá ligado? A pesquisar cada vez mais, a ver outros canais no YouTube sobre treino, sobre nutrição, a querer mesmo a fazer nutrição, sabe? Eu tava no ensino médio lá, não sabia muito o que fazer, tinha aquela coisa de, faz engenharia, faz não sei o quê. E, cara, daí eu tava curtindo mesmo aplicar o que eu tava aprendendo de nutrição, tava gostando dos resultados.
pra mim já era uma mudança absurdo que eu tinha, o que tava acontecendo ali comigo. E, cara, apesar de na época eu ainda tá treinando mal, não comer tão bem assim, porque às vezes a gente aprende uma coisa, mas não tem todo o parâmetro geral, né? Então, a gente pensa que tá comendo bem, mas hoje em dia eu vejo que, na verdade, minha dieta tinha várias falhas na época. Até porque era muito disseminada aquela coisa do frango e da batata doce, né? Cara, por exemplo, eu desde aquela Uhum. época eu via que não fazia nenhum sentido comer só frango com batata doce. Porque, digamos, batata doce é carbo, ok. Mas arroz também é, batata inglesa também é carbo. Tinha lá as explicações por quê de comer batata doce, índice glicêmico, não sei o quê, mas, cara, no geral não fazia tanto sentido, né? Se a gramagem de cada alimento estivesse correta, no final ia dar, quase que na prática daria no mesmo, né? Eu nunca vi, tipo, eu já começava a me questionar certas coisas, assim, que eu via na internet mesmo ali. Ah, por que ser frango ao invés de ovo, ao invés de carne, enfim. Seguinte, e aí eu comecei nutrição. Eu morava no Rio Grande do Sul na época, em Imbé, uma cidade do litoral. E aí, cara, Nossa. pra eu ir pra Aham. faculdade era 2 horas de ida, que era em São Leopoldo, na Unicinos, e 2 horas de volta. Eu ficava mais tempo no ônibus do que propriamente na faculdade. Ficava tipo 2 horas e meia, 3 horas na faculdade. Cara, e às vezes eu ia lá pra faculdade e ficava 1 hora, porque era as provas, digamos, então era só fazer a provinha e voltar pro ônibus ali, ou ir Tô pro bar, ligado. coisas do tipo. E, cara, na época também, pouco depois que eu entrei na faculdade, eu e meu irmão, a gente sempre teve essa coisa meio empreendedora, tá? Tipo, sempre foi meio que da gente e tal. Meu avô foi empreendedor, meu avô começou lá como pedreiro, criou um restaurante, criou um bar, criou um hotel, várias coisas assim, tipo, já é meio que de família. Pô, que da hora, mano. E Pô, aí que meu da pai hora, mano. também tem essa questão de empreender, de construir, de vender. Então, eu e meu irmão, a gente sempre teve isso na família. E a gente abriu uma loja de suplemento, cara, na época. Então, ele tava na faculdade na época também, então a gente meio que dividia isso aí. A gente ficava, dividia os turnos, né? Um de manhã, outro de tarde, enfim. E a gente ficou por 2 anos com essa loja de suplemento. Cara, foi nosso primeiro negócio, não deu muito certo. Até que meu irmão recebeu uma proposta para ir para Porto Alegre, numa startup lá, numa empresa. E daí ele aceitou. Então a gente foi fechando a loja. E nessa mesma época em que a gente foi fechando a loja, cara, eu sempre tive essa vontade de sair de casa, sabe? Ser independente, conquistar minhas próprias coisas e tal. Então eu organizei tudo direitinho, falei com meus pais. Na época eu era bancado por eles e tal. E eu provei lá por A mais B que o que eles estavam gastando comigo ali de faculdade e tudo, eles iam gastar comigo aqui em Balneário Camboriú. E foi o que aconteceu. Então, o financeiro, digamos que o financeiro estava ok ali, eles não iam. Exato. Não, daí seguinte, ó, na época eu escolhi Balneário Camboriú por quê, mano? Eu não sabia que a Isso que eu ia te cidade perguntar era. agora. Tipo, eu não sabia que a cidade era legal. Cara, se eu Aham. tivesse que ir pra São Paulo, eu iria. Se eu tivesse que ir pro Nordeste, eu iria. Se eu tivesse que ir pra Floripa, enfim, qualquer cidade, Curitiba, qualquer cidade eu iria. Só que eu escolhi Balneário Camboriú porque eu já tinha 3 amigos da minha cidade que tinham vindo pra cá uns anos atrás, tipo, 2 anos atrás. Então eu meio que já tava com mais segurança justa, de segurança social, entre aspas, né? De já ter pessoas Sim, sim, sim. conhecidas, pra eu não me sentir tão sozinho, e foi por isso, cara. Eu tava com os 3 amigos, Legal. então eu vim por causa deles mesmo. Cara, e chegando aqui, eu vi que é a cidade que eu não saio mais, porque é muito massa, cara. É demais, tá ligado? Tem tudo que tu precisa aqui em Balneário. E basicamente foi isso, mano. Eu terminei minha faculdade, conheci um monte de gente aqui. E assim, cara, eu não. Assim como tu também, cara, eu não me limitei à própria faculdade. Assim, eu vejo que muitas pessoas, não só na nutrição e na educação física, todos os cursos, eles acham que a faculdade, eu estou na faculdade tal, eu estou na faculdade tal, então isso é currículo, sabe? Tô numa federal. Cara, não é bem assim. Na prática é sempre diferente. A faculdade por si só, É. não. Independente do quão grande seja o nome. Hoje em dia eu vejo isso também. Exato, não importa quão grande seja o nome da faculdade. Isso por si só não te torna um bom profissional e nem e também nem preparado para o mercado Sem de dúvida. trabalho.
e também não quer dizer tanto no currículo assim, principalmente quando a gente é autônomo, né? Como educador físico e nutricionista. Autônomo, praticamente a faculdade que tu fez não importa. Então, por exemplo, meus pacientes não perguntam, onde eu me formei antes da consulta, né? Mesma coisa contigo. Não faz muito sentido. Cara, se me perguntaram, foi depois que já tava comigo, do tipo de curiosidade. Se formou aonde? Na Univale mesmo e tal. Basicamente isso, cara. Exato, Mas tipo, por perguntar curiosidade. antes, assim, currículo. Eu tive uma aluna que me perguntou currículo antes, Sério? Mas, tipo, raridade, né, cara? Que é tua paciente também, a Camille. Certo. Cara, mas é tipo... Ela tem muito problema na coluna e tal, ela se preocupa com mas isso. Mas, cara, é raro, sabe? Tipo, no geral, no macro, não faz diferença nenhuma. E eu sabia disso, cara. Então, eu já tava fazendo curso de extensão, com várias referências na área. Outra coisa que na faculdade eu tive uma aula prática e é algo que eu uso no meu consultório todos os dias, que é antropometria. Cara, eu uso assim, sei lá, 20% da minha consulta é antropometria. E eu uso em todas as consultas. E eu só tive uma aula prática a faculdade inteira. Provavelmente todas as faculdades são assim também. Teórica teve umas 2, assim. Cara, então fui atrás, um professor meu falou do curso Isaac. Então, eu fiz o Isaac Level 1 antes mesmo de me formar, no final de 2019. Mesmo eu não indo praticar, eu sabendo que eu não ia praticar tanto, né? Porque eu não ia estar em consultório ainda, já me deu uma boa base, cara. Agora, mês passado, eu fiz o Isaac Level 2. Só para vocês não entenderem, para vocês entenderem, Isaac é um curso de antropometria com uma padronização de medição internacional, sabe? Quem faz esse curso tem a mesma margem de erro de todas as outras pessoas que fazem o curso. Então, digamos que a tua precisão, tua exatidão das medidas ficam bem maiores. E do level 1 pro level 2, tu aprende mais medidas. Não que eu vá conseguir aplicar todas essas medidas em consultórios, nem todas a gente consegue por limitação de tempo. Mas a precisão também acaba sendo maior. E o entendimento, né, sobre composição corporal e tudo mais, acaba sendo bem maior. A Isaac, ela tem mais 2 levels, que é o level 3 e o 4. Mas de nível técnico, o nível 2 é o máximo, digamos. Nível 3 é só para quem quer ser professor, né? Quem quer formar novos alunos Isaac. E o level 4 é só uma condecoração. Inclusive, vamos trazer, a princípio, o Paulo Cel, que é o único Isaac level 4 do Brasil aqui. Acho que é do Brasil, da América Latina tem mais outros, mas do Brasil ele é o único por enquanto. E vamos trazer para falar sobre mais medidas e composição corporal também. E, cara, além desse curso, mano, eu fiz vários outros, sabe? Vários outros mesmo. Eu até tenho lá os certificados. E, cara, se não me engano, eu fiz uns 20 cursos dentro de um ano, assim, do meu último ano. Sim, do meu último ano lá da faculdade, eu fiz uns 20 cursos. Era praticamente toda uma semana assim, fazendo curso, então. Praticamente, cara. Basicamente, né? Quase isso. E hoje eu tô fazendo 2 pós-graduações. Uma tá no final, que é a pós-graduação de Fisiologia do Exercício Aplicado à Nutrição, que é da Uniguaçu. E a outra é a pós-graduação da Plenitude, que é Nutrição Esportiva e Estética. E as duas são online e tal. Então, tô quase terminando uma e comecei a outra agora. E, cara, uma coisa que pra mim foi um divisor de águas. E é algo que, assim, eu recomendo que todos façam. Se tiver oportunidade. Durante a minha faculdade eu não precisava trabalhar, então pra mim foi maravilhoso essa oportunidade. Cara, foi correr atrás de um estágio. Diferente da educação física, que tem muitos estágios, na nutrição não tem. Não é, digamos, uma cultura na nutrição isso aí, essa parte dos estágios. Então, cara, é algo que você já tá tentando mudar, né? Pelo que eu vi. Sim, cara, sim. Já contratou um estagiário. Cara, eu já tenho 2 estagiários e tô conversando com mais uma pra ser minha terceira estagiária, cara. Então, eu quero mudar isso aí, porque, cara... Muito legal essa ideia, essa mentalidade. Sim, velho, tipo... Porque você podia ser igual a maioria, de tipo, pô, cara, não tive oportunidade de estágio, eu também não vou me preocupar com isso, em ajudar algum outro cara aí que tá se formando, né? Pelo contrário, você veio com a mentalidade, porra, não tive oportunidade de estágio, tive que me virar, então eu vou dar a oportunidade pra alguém, né? Exato, cara, eu tive a oportunidade, mas também eu corri atrás e corri muito.
Porque assim, ó, e eu vejo, é legal que agora não tô nem há um ano formado, já tô com 3 estagiários praticamente. E, cara, é legal ver o brilho no olho, assim, da galera, sabe? Parece que é o mesmo que eu tinha um ano atrás, assim, poxa, tudo que eles veem lá na minha consulta e tal é maravilhoso, é incrível, porque eles estão recém vendo a teoria, né? Então, quando eles veem tudo junto, é maravilhoso. E é a mesma sensação que eu tinha antes. Porque, cara, 2 pessoas que abriram as portas pra mim, que a primeira é o nosso próximo convidado, a princípio, que é o Matheus Silvestre. Cara, ele me ajudou demais, ele deixava eu ir acompanhar as consultas dele e tal. Nunca foi nada, digamos, um estágio por escrito, assim, formal, digamos. Ah, cara, era um estágio, eu ia lá, acompanhava as consultas dele, trocava uma ideia, tudo mais. E outro provavelmente vai ser o nosso próximo convidado, depois do Matheus, que é o Gustavo Melegassi. Esse já foi um estágio mais formal mesmo. Eu incomodei esse cara pra caramba, mano. O Gustavo eu incomodei umas 3 vezes, assim, antes dele me aceitar. Dele dizer não, eu ir lá chamar São no 2 mês caras seguinte. fodas, né? 2 caras referências aqui na nossa área. Tanto o Gustavo quanto o Matheus. Cara, aprendi demais com esses dois. São 2 crânios, assim. O Matheus, ele trabalha muito na parte acadêmica mesmo, né? Ensinando em pós-graduação e tal. E, cara, o Gustavo manja demais na parte prática, mano. É incrível ver uma consulta dele. É algo assim, ó, fora do normal. É como se nada no mundo existisse, só aquela consulta, só aquela pessoa que tá ali na frente dele, sabe? É algo muito. É incrível, mano. Cada vez assim. Esse é um cara que tem performance, é um cara workaholic, que trabalha ali, ó, de segunda a sexta, às vezes sábado, e, cara, enquanto tiver paciente, ele tá lá trabalhando. E assim, ó, acompanhar a consulta desses 2 caras, mano, me fez crescer muito e gostar mais da profissão, ver. Porque muitas vezes, tipo, eu acompanhava os retornos, então tu via a mudança das pessoas, via que aquilo tá funcionando, que as pessoas seguiam. Ou às vezes o contrário, que a pessoa não estava seguindo. Então tu notava algumas estratégias que a gente não aprende na faculdade, de adesão à dieta e tal. Que, por exemplo, muitas vezes é melhor deixar algo mesmo que seja, entre aspas, não saudável para a pessoa, mas para que ela consiga seguir e fazer todo o resto da dieta, coisas do tipo, assim. Que conforme o Performance Podcast for passando, e no meu canal do YouTube também eu vou falando mais sobre isso. Cara, e basicamente, assim, ó, eu vejo que toda essa minha bagagem, assim, foi meio que criando uma vontade de passar adiante, sabe? Foi justamente isso por isso que surgiu a ideia do Performance Podcast e também surgiu a ideia de eu criar um canal no YouTube solo ali, fazendo vídeos semanais bem no formatão YouTube mesmo. Primeiro que eu nunca gostei muito das outras redes sociais, cara. Instagram eu já usei bastante ali, mas, cara, meio que forçado, obrigado. Já o YouTube é algo que eu consumo, cara, consumiria o dia inteiro. Eu gosto do YouTube mesmo, sabe? Vídeo ali mais longo de 10, 20, 1 hora, como tá sendo o podcast aqui, já passou dos 40 minutos. Então é algo que eu consigo consumir facilmente. Então, cara, É algo que a gente simplesmente muitas vezes coloca lá, é um conteúdo muito legal, porque dá para construir um conteúdo maior, melhor, né, do que, por exemplo, o Instagram, que é um vídeo que vai ser de 3, no máximo 5 minutos, quando é grande o vídeo, né? E, cara, é um conteúdo que a gente consegue ver quando quiser e, mano, colocou lá, deixa de lado, vai lavar uma louça e vai, cara, você vai fazendo outras coisas e vai assistindo aquilo, vai aprendendo com aquilo. Eu também acho muito bacana o YouTube por causa disso, cara. E o podcast é assim também, né? Tipo, própria otimização de performance é escutar podcast, né, cara? Basicamente, tu tá treinando, pode estar escutando um podcast, tá lavando a louça. Treinando não. Treinando tem que concentrar no treino. Sem podcast. Uma música ali só pra subir a frequência uma corridinha cardíaca. Rola, então. Uma corridinha dá pra escutar um podcast. Uma corridinha rola. Corridinha não basicamente é isso aí, Gabi. Pra mim, eu escolhi, cara, o YouTube por causa disso, que eu gosto de consumir. Eu gosto desse formatão YouTube mesmo. E... Cara, a minha missão basicamente é isso aí, cara. Mostrar assim que eu vejo. Cara, ainda é tudo mato, mano. Ainda é tudo mato. Tem muita gente boa no Instagram, tá crescendo mais. Mas no YouTube,
não tem muita gente na nutrição, tem só os caras lá fisiculturistas, que eles estão fazendo o papel deles, tá ligado? Cara, Eles estão fazendo o papel deles, fazem muita coisa boa, mas ainda assim, não, o público que eles falam não é aquela pessoa normal. E talvez os fisiculturistas, essa galera aí que eles são mais conhecidos, foi muito bom para trazer muita galera para esse nicho. Então, talvez devesse iniciar mesmo com eles, porque, pô, se fosse iniciar com os nossos professores, os caras foda que a gente sabe que é foda, não fosse tão interessante, que a galera não tá no meio. Mas agora que a galera veio por outros meios, que veio por causa do fisiculturista tal, e começou a curtir o meio, o cara começa a querer entender mais sobre. E começando a querer entender mais sobre, entra esses caras fodas que a gente quer trazer. Então, a gente não vê esses caras fodas, esses professores legais vindo fazer alguns vídeos no YouTube, podcast. Acho que um dos caras que eu mais vejo assim, foda que tá no meio é o João Moura. Outro cara que eu acompanhei pra caramba. Então, acho que ele é o que mais tá no meio aí dos vídeos, mas a gente não vê outros caras muito bons que a gente tem por aí fazendo podcast, fazendo vídeo, fazendo alguma coisa. Então, a gente quer trazer esses caras aí, trazer informação pra todo mundo, pra nós mesmos também, Exato, aprender mano, com os caras. O próprio Paulo Cel, que é o cara da Isaac que eu falei, ele é um cara extraordinário, a gente não vê ele por aí falando e tal, sendo convidado, e é um cara que a gente pretende chamar aqui, né? Tem mais outros convidados que a gente acho que não cabe falar aqui no primeiro episódio, a galera vai ver. A gente já falou de alguns aí que a gente quer trazer, né? Surpresas, né, cara? Surpresas. Mas que com certeza vão representar tudo que significa performance. E com certeza vão sair podcasts extraordinários. Como que a gente poderia falar que vai ser os próximos episódios aí pra galera já ficar esperando, ficar ansiosa? Cara, a gente vai falar sobre treinamento em específico, se a gente conseguir chamar caras como o João Moura, por exemplo, ou então de uma modalidade específica, como o CrossFit, chamar um atleta de CrossFit, vamos falar exatamente sobre o CrossFit, como é que funciona a parte nutricional do CrossFit, como é que funciona a parte do treinamento, ou então outros esportes como a ginástica, LPO, enfim, natação, se possível. Tudo, né, cara? Então, o que a gente basicamente vai fazer, vai buscar esses caras aí que eles são os melhores, eles performam muito bem na área deles, a gente vai trazer sempre com um tema, né? O tema que geralmente é de acordo com aquele convidado, né? Com aquilo que ele faz de melhor, para ele poder trazer todas as informações possíveis, todo o conhecimento possível que ele tem e todas as estratégias que ele usa para poder performar e que talvez você possa usar de alguma maneira. Exato. Outra coisa que a gente quer também fazer, assim como a gente fez aqui no primeiro episódio, é saber um pouco mais da história das pessoas, né? Desses atletas, desses nutricionistas, desses professores, porque muitas vezes a história de uma pessoa pode contribuir muito pra gente conseguir construir a nossa, sabe? Questão da mentalidade ali que a gente falou também. E outras coisas, não só esporte, né, Gabi? Se a gente puder trazer um atleta de xadrez ali, um piloto de Fórmula 1, sei lá, as possibilidades então são infinitas pelo próprio nome. Não, até se for um cara assim, de primeiro momento a gente quer fazer o nicho mais próximo nosso, mas nada impede que pra frente, sei lá, daqui a um tempo a gente convide um cara que ele é o foda na parte financeira, o cara é muito bom naquilo, como é que ele faz pra performar, pra ser bom naquilo, como é que ele estudou aquilo, como é que foi a história dele, como é que ele se tornou um puta empresário, cara, por que não? A gente quer trazer também, desde que envolva com nossa identidade, exato, né? Exato. É isso mesmo, cara. Bom, de primeiro episódio, tem mais alguma coisa pra falar? É isso aí? Cara, acho que não, acho que é isso. Basicamente é tudo que a gente já falou aqui, então a galera não pode ficar de fora desse podcast, porque vai ser muito legal, vai ter muito conteúdo bacana e descontraído também, né? É isso aí, estamos conhecendo a história da galera, se conectando com a galera. E é isso aí. Perfeito, mandamos um recado então. Depois de 3 tentativas, né? Eu acho que a quarta devia funcionar, né? Mas se não desse certo, a gente ia tentar uma quinta, uma sexta, uma sétima. Não vamos desistir não, cara. Isso daí vai sair, então, não tem outra opção. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, do episódio piloto. E ao longo da semana a gente vai dando mais informações e saindo. A frequência a gente ainda não tem a gente não vai ter dia nem datas específicas. A gente sempre vai estar gravando, lançando, mas a gente pretende aí lançar uns 2 por mês, pelo menos.
até o final do ano ali, né? A gente já tá com uma agenda aí legal, já tem bastante convidados para trazer, então já vai sair em breve um próximo episódio, então já podem ficar bem ligados. Podem ficar ligados lá no nosso Instagram, que a gente vai postar sempre a informação lá, né? Fora aqui o YouTube. Então, como é que é teu Instagram, João? O Nutri João Pedro, bem como o nome do canal mesmo, tudo junto, @o Nutri João já Pedro. tá escrito ali na imagem do YouTube de capa lá, né? Qualquer coisa deixa na descrição também. E o teu ali do vídeo do YouTube, do podcast lá também dá pra deixar, né? O meu é gabrielandrade.personal. Então, vocês podem ficar ligados no nosso Insta lá, que vai estar saindo, né, fora conteúdos nossos e tal, mas vai estar saindo as datas de quando vai ser os próximos podcasts, etc. Exato. Além do YouTube, vocês vão poder nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, em todas as plataformas basicamente de áudio mesmo. Depois aqui da gravação a gente vai editar e vai botar nas plataformas de áudio. E também, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, porque, como eu falei, o canal também não é só pro Performance Podcast, mas para vídeos semanais, bem formatão YouTube mesmo, mas voltados para nutrição, né? Mas também, conteúdo com certeza, bom, hein? Conteúdo bom, com certeza. E basicamente é isso. Eu quero agradecer aí, o Gabriel sempre vai estar fazendo presença aí no Performance Podcast, junto comigo, e sempre vamos trazer alguns outros convidados. Gabriel, valeu, é isso aí então? É isso aí então. Obrigado, galera. É isso aí então. Obrigado, galera. Obrigado, coisa muito boa por aí. Então, valeu, falou, até o próximo vídeo. Valeu, galera.